Fala galera, aqui quem fala é o professor Linhares, professor de Química. Tá, gente, hoje na aula a gente vai falar um pouquinho sobre nomenclatura de compostos com cadeia ramificada, tá certo? Então vamos lá, objetivo: definir, formular e nomear os hidrocarbonetos com cadeia ramificada. Bom, e a primeira coisa que a gente tem que lembrar, né, para a aula de hoje é o que são esses hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são o quê? São compostos orgânicos onde eles apresentam em sua composição, né, em sua estrutura, basicamente o quê? Carbono e hidrogênio. Então, hidrocarbonetos são compostos formados por carbono e hidrogênio, tá certo? E essas ramificações, né, essas cadeias ramificadas. Bom, a ramificação ela se dá em compostos onde eles vão apresentar carbonos do tipo terciário ou carbonos quaternários, tá certo? E essa ramificação ela é uma formação, né, uma continuação da cadeia carbônica, tá certo? Aí, ó, hidrocarbonetos ramificados, né? A primeira coisa que a gente tem que identificar é a questão da cadeia principal, né? A primeira coisa que tem que se fazer para nomear, né, os compostos orgânicos é identificar a cadeia principal, né? E o que é essa cadeia principal? É a maior sequência de carbonos que se tem na estrutura, tá? Então eu vou ter que fazer uma sequência, né? Vou ter que sequenciar a estrutura, né? Colocando carbono 1, 2, 3, 4 e ver a maior sequência, tá? A maior sequência de carbonos é a minha cadeia principal. Lembrando que na cadeia principal ela deve apresentar as insaturações, no caso as ligações duplas ou triplas, se tiver, no caso. Então, se o composto apresentar uma insaturação, eu sei que a cadeia principal tem que passar por ela, tá? Ou, né, em casos, né, de quantidade de carbonos iguais, né, ou seja, em sequências iguais, né, a cadeia principal é aquela que vai ter mais ramificações. E no caso, né, de carbonos que não fazem parte da cadeia principal, elas vão ser, então, no caso, as ramificações, tá certo? Mas calma que a gente vai ver direitinho as regras, tá certo? Primeiro exemplo, né? A cadeia principal é a maior sequência de carbonos. Então, vamos analisar este exemplo que está bem aqui, ó. Carbono 1, 2, 3 e esse para baixo seria o quarto, né? Ó, vou continuando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a maior sequência aqui, ó, vai ser essa representação de 6 carbonos. Então, a figurinha aqui ao lado, ó, a janelinha azul, a gente percebe o quê? Que toda essa parte azul é a minha cadeia principal e ela vai ter que conter 6 átomos de carbono. E esse aqui para baixo, ó, vai ser o quê? A minha ramificação. E perceba que essa ramificação está em um carbono do tipo terciário. Então, a primeira coisa que tem que identificar, cadeia principal. Segundo exemplo, né? A cadeia principal nem sempre está escrita na horizontal. Uma das dúvidas que eu sempre percebo, né, dos alunos é que eles imaginam a cadeia principal sendo sempre na forma horizontal. E ela pode ter qualquer segmento, lógico, tá? Desde que ela atenda esse parâmetro de que ela deve apresentar a maior sequência de átomos de carbono. Tá? E tudo que está por fora da cadeia vai ser as minhas ramificações, né? Percebam pelo exemplo aqui, ó, onde a maior sequência lógica de carbono, né, essa azul, é a minha cadeia principal, e tudo que vai aqui, ó, fora da cadeia são as minhas ramificações que estão aqui nessa tonalidade de rosa, tá certo? Não existe ramificação nas pontas das cadeias, tá? Carbono primário ele não pode ser um carbono ramificado, tá certo? Não existe isso. Então a ramificação sempre vai estar no meio da cadeia, né? Entre a estrutura, nunca nas pontas. No primeiro carbono de uma cadeia aberta, nunca vai existir ramificação. Essa suposta ramificação é, na verdade, parte da cadeia principal. Tá? Perceba aqui pelos dois exemplos, tá certo? Mesmo que esse tracejado aqui, ó, esteja para baixo, né? Que é esse CH3 aqui está para baixo, ó, ele ainda faz parte da cadeia principal. Tá certo? E não existe isso. Em carbonos das pontas, né, carbonos primários, o inicial e o final da estrutura aberta, ele não pode ser ramificado. Não confunda cadeia carbônica com cadeia principal. A cadeia carbônica diz respeito a todo o esqueleto da molécula, tá? Imagine a cadeia carbônica com todo o esqueleto. Já a cadeia principal é como se fosse a coluna vertebral. Tá certo? Não confunda necessariamente todos os carbonos,
pois não inclui as ramificações. A cadeia carbônica é o que a nomenclatura que se dá para toda a estrutura orgânica, toda a cadeia carbônica, todos os carbonos, tá? Mas a cadeia principal é a coluna vertebral, desculpa. Ou seja, vai ser a maior quantidade de átomos de carbono, tá certo? De forma sequenciada, tá ok? Então a cadeia carbônica é ao lado, né? Toda a estrutura, e a cadeia principal só a quantidade de carbonos, né? A maior quantidade de carbonos dentro da cadeia carbônica. Tá? Vamos para algumas regrinhas, tá certo? Primeiro delas, né? Localiza a cadeia principal, né? A primeira coisa que você tem que fazer. E uma dica que eu dou é sempre numerar a cadeia, né? De ordem crescente em ordem decrescente, tá certo? Você vai lá, carbono 1, em cima do carbono você bota o númerozinho 1. Aí o próximo, 2, 3, 4, 5, 6 e aí vai, né? Vamos supor que ele vai até 5. Então 1, 2, 3, 4, 5. Aí embaixo do que foi 1, você vai botar 5. O próximo, 4, 3, 2, 1. Certo? Então, é uma ajudazinha para você conseguir fazer as regrinhas direitinho, tá certo? Numere os carbonos da cadeia principal, que é o que estou dizendo. Para decidir em qual extremidade deve-se colocar a numeração, baseado nos seguintes critérios, tá certo? Se a cadeia for insaturada, comece pela extremidade que apresenta a insaturação mais próxima dela. Se a cadeia for saturada, comece pela extremidade que tenha uma ramificação mais próxima dela. A gente vai ver isso agora neste exemplo já já. Escreva o número da localização da ramificação e a seguir separando com hífen o número do carbono orgânico que corresponde à ramificação. Quarto e último, né? Finalmente escreva o nome do hidrocarboneto correspondente à cadeia carbônica, separando o nome da ramificação por um hífen. Bom, agora vamos analisar o exemplo. A primeira coisa que a gente tem que ver, né, é identificar a cadeia principal, né? E a cadeia principal sempre é a maior quantidade de átomos de carbono em uma sequência, né, lógica da estrutura. Então, no exemplo 1, a gente tem aqui, ó, a estrutura, né, a gente fez a nomeação, ó, 5, 4, 3, 2, 1. Mas eu sempre peço que façam tanto a crescente quanto a decrescente. Aqui eles fez só a decrescente. Abaixo aqui, faça agora o seguinte, né? Carbono que ser o 5, ele vai ser o 1 e o 2, 3, 4, 5, tá? Sempre coloca a ordem crescente e a ordem decrescente, vai facilitar. Aí o que a gente percebe? Na cadeia principal, eu tenho quantos carbonos? Eu tenho 5, tá? E eu vou analisar, né, outra coisa. A minha ramificação vai estar em qual carbono? Né? Se a gente for analisar, aqui na ordem decrescente, ela se apresenta no carbono 2. Mas se fosse numa ordem crescente, ela se apresentaria no carbono 4. Uma regra que vocês vão ter que ver já já é que existe a regra do menor valor. Eu sempre vou adotar o menor valor para essas ramificações. Então, por isso que a predominância aqui vai ser desse valor 2, para indicar aonde se apresenta a ramificação. Então, eu sei que a minha ramificação está em que carbono? No carbono 2. Então, eu vou começar pela ramificação. Eu vou indicar a posição dessa ramificação. E essa posição se apresenta onde? No carbono 2. Então, eu boto o numeral 2. Um hífenzinho e vou dar o nome dessa ramificação. Nesse caso aqui, essa ramificação tem quantos carbonos? Tem apenas um. Então, vai ser met. Como é uma ramificação, toda ramificação, terminação é il, IL. Então, o nome dessa ramificação é metil. Tá certo? Então, o nome dessa ramificação é metil. O metil, né, a minha ramificação metil, ela se apresenta onde? No carbono 2. Então, é o 2-metil. Agora, vamos para a cadeia principal. A cadeia tem 5 carbonos, então ela recebe o nome de pente. A ligação predominante é AN, recebe o nome de AN. Como é um hidrocarboneto, regrinha, todo do carboneto termina em O. Então, pentano. Como é que eu junto o nome agora da estrutura? 2-metilpentano. Abaixo aqui tem assim, ó, 4-metilpentano. Está incorreto. Por quê? Porque a ordem, né, a lembrar da regrinha do menor número, ela podia ser 2-metilpentano como 4-metilpentano. Só que a predominância sempre é do menor valor, então ela vai por 2-metilpentano. Regra número 2, né? A gente vai ver o seguinte, ó, a extremidade mais próxima da ramificação. Como eu falei, né, naquelas regras que eu estava fazendo na leitura, a minha ramificação ela vai se apresentar na estrutura, tá certo?
E quando eu vou fazer a ordem para identificar a cadeia principal, vou enumerar, ó, ordem crescente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 carbonos. Mas eu também vou botar a ordem decrescente. 6, 5, 4, 3, 2, 1. E eu percebo que a minha ramificação ela tanto se encontra na ordem crescente no carbono 3 e na decrescente no carbono 4. Mas lembrar da regra do menor valor que eu vou adotar, que vai ser o 3 nesse caso. Então, no carbono 3 eu tenho uma ramificação. Essa ramificação é a mesma do exemplo anterior. No caso, ela tem um único carbono. Então, ela recebe o nome de match. Como a ramificação, terminação il. 3-metil. Cadeia principal tem 6 carbonos, hexa. Ligação simples, an. Terminação O, porque é um hidrocarboneto. Então, o nome do composto é 3-metil-hexano. Exemplo 3. Né? Ambas as nomenclaturas são equivalentes. Ó, percebam aqui que ele já agora colocou, né, a ordem crescente e a ordem decrescente. E neste caso, tanto na crescente como na decrescente, a minha ramificação se apresentou no mesmo valor. Então não tem importância, você pode adotar qualquer um. Né? Até porque vai estar no mesmo carbono, né, independente da ordem. Então, no carbono 3 eu tenho uma ramificação chamada metil. E aí a estrutura carbônica, né, a cadeia carbônica principal, a gente vai fazer agora. 5 carbonos, pente, ligação simples an, e a terminação O, porque é um hidrocarboneto. 3-metil pentano. Exemplo 4. Se houver mais de uma substituinte, né, substituinte no caso da ramificação, deve-se numerar a cadeia principal começando pela extremidade de qual haja uma ramificação mais próxima. Alguns denominam essa determinação na EUPAC pela regra de menor número no primeiro ponto de diferença. Que foi o que eu estava falando anteriormente, a questão lá do valor, do menor valor, tá certo? A regra do menor valor. E a gente percebe aqui, ó, nesse caso aqui eu tenho duas ramificações. Na ordem crescente eu percebo que as ramificações estão no carbono 2 e no carbono 3. Se eu colocasse a ordem decrescente, ficaria 5, 4, 3, 2, 1. Ou seja, as minhas ramificações estariam, né, presentes no carbono 4 e no carbono 3. Então, o que eu é preferível? Eu usar 2 e 3 ou usar 4 e 3? Então, a predominância sempre é do menor número. Então, fica 2 e 3. Como são duas ramificações, como é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o numeral 2, porque ela se apresenta no numeral 2, que é a primeira. Uma vírgula, para colocar agora a próxima indicação, né, de onde está a outra ramificação. Nesse caso, ela se apresenta no carbono 3. Então, fica 2,3. Como são duas ramificações e as ramificações são iguais, eu boto um prefixo chamado di, para dizer que são 2, tá certo? E eu vou nomear agora a minha estrutura, tá? As dos meus substituintes, ou seja, as minhas ramificações. Como as duas têm a mesma quantidade, apenas um carbono, elas vão ser chamadas de metil. Então fica 2,3 de metil. Vamos para a cadeia principal agora. Cadeia principal, ela tem 5 carbonos. Se ela tem 5 carbonos, então o nome é pente. Ligação simples, an. E a terminação O, porque é um hidrocarboneto. Regrinha, todo hidrocarboneto termina em O. Então vamos lá. Tá? Fica 2,3 hífen dimetil hífen pentano. A regra número 5, né? Exemplo número 5. Ainda que substituintes iguais, né, por exemplo, CH3, estejam no mesmo carbono, deve-se repetir o número da localização. Neste exemplo aqui, o que a gente vai perceber agora é que a minha ramificação, as duas ramificações, elas se apresentam no mesmo carbono. Então, nesse caso, eu vou ter que repetir a indicação numérica que representa o carbono. Tá? Olhem aqui o exemplo. Eu percebo que a ramificação está no carbono 2. Mas, no caso, no carbono 2, eu apresento duas ramificações, uma para cima e uma para baixo. Então, nesse caso, eu vou ter que repetir o numeral 2 para indicar que ela se apresenta no carbono 2 duas vezes. Então, ó, fica 2,2 de metil. 2,2 porque é a indicação do carbono, né? No caso, o carbono 2 que se apresenta a minha ramificação. Di, porque são duas ramificações, né? No caso, iguais. Metil, que é a ramificação, que apresenta apenas um único carbono. E pentano, que é a cadeia principal. 5 carbonos pente, ligação simples an, terminação O. 2,2 de metilpentano. Exemplo 6. Né? No exemplo 6, a gente vai ver agora o seguinte, que eu vou ter mais ramificações. Eu tenho agora 3 ramificações.
sendo que duas se apresentam no mesmo carbono e eu apresento uma terceira em outro carbono. Como é que a gente dá a nomenclatura desse exemplo? Vamos lá. Ó, no carbono 2 e no carbono 2 eu tenho a mesma ramificação e no carbono 3 eu também tenho a mesma ramificação. Por que a mesma ramificação? Porque em 3 exemplos, né, a quantidade de átomos de carbonos é a mesma, é apenas um. E ela recebe o nome de match. Como é ramificação, terminação will. Então, como é que eu vou dar o nome do composto? Ele fica 2, porque no carbono 2 eu tenho uma ramificação. 2 novamente, porque no carbono 2 eu tenho outra ramificação. E 3, porque é onde se apresenta a terceira ramificação. Então, fica 2,2,3. Agora eu não uso o prefixo di, porque não são 2, eu uso o prefixo tri, porque são 3. Então, trimetil, tá certo? Essas seriam as minhas ramificações. Cadeia principal apresenta 5 carbonos, pente, ligação simples an e a terminação O. Então, como é que fica o nome do composto? 2,2,3 hífen trimetil hífen pentano. Abaixo aqui ele apresenta como poderia ser a outra nomenclatura, seria 3,3,4. Só que esse valor de 3,3,4, ela não pode ser pela regra do menor valor. Professor, como é que eu acho esses valores de 3, 3, 4? Bora, faça o seguinte. Você não viu que a ordem que a gente utilizou aqui não foi a ordem crescente? Então adote agora a ordem decrescente. Tá certo? Seria no lugar do 1, abaixo aqui estaria o quê? O carbono 5. 5, 4, 3, 2, 1. Então as minhas ramificações estariam aonde? No carbono 3, no carbono 3 e no carbono 4. Tá certo? Então não pode se adotar esses valores. Tá certo? Sem lembrar sempre da regra do menor valor. Exemplo 7. Tá? Ambas as numerações são equivalentes. Percebam aqui que neste exemplo, tanto a ordem crescente quanto a ordem decrescente, as minhas ramificações apresentam no mesmo valor numérico, né? Ou seja, se apresentam no mesmo carbono. Então não importa a ordem que você vai usar, porque vai ficar igual do mesmo jeito. Então fica ó, carbono 2 e carbono 3, dimetil, 4 carbonos but, ligação simples an, terminação O. 2,3 dimetil butano. Exemplo 8. No exemplo 8, ó, vamos ver o seguinte, ó, extremidade que tem mais ramificação, né, que tem uma ramificação mais próxima. A gente vai fazer o seguinte agora, tá? A primeira coisa aqui a gente vai identificar a cadeia carbônica, ou desculpa, a cadeia principal. Lembrar que a cadeia principal apresenta a maior quantidade de átomos de carbono. Então, por ordem aqui, a gente vê essa que já está aqui em azul, tá certo? E a gente vai fazer a ramificação. Só que neste caso aqui, qual é a ordem que eu uso? A crescente ou a decrescente? A gente vai usar aquela que a extremidade tem a ramificação mais próxima. Em ordem crescente, eu percebo que a minha primeira ramificação se apresenta no carbono 3. Sem inverter a ordem, né, ficando lá em cima o 8, agora sendo 1, 1, 2, 3, 4, a minha primeira ramificação se apresentaria no carbono 4. Então, eu vou ter que utilizar a de menor valor. Então, no caso, eu vou ter uma ramificação chamada de metil, apenas um carbono, no carbono 3, e vou colocar aqui ó, no carbono 5 um chamado etil. Por que etil? Perceba que são 2 carbonos. Se são 2 carbonos, então é et. Como é ramificação, terminação, il. Então, etil. Como é que eu uso a ordem aqui? Né? Qual fator eu uso? O menor número primeiro, fica o 3 depois o 5? Não. Você vai olhar para o nome das ramificações e colocar elas em ordem alfabética. Eu tenho uma ramificação chamada de etil e tenho outra ramificação chamada de metil. Neste caso, a ordem que eu adoto é a ordem da alfabética. Então fica primeiro etil e depois metil. Mesmo que a ordem numérica, se a gente perceba, o número 5 e o 3, né, o 3 é menor. Então deveria ficar 3 metil, 5 etil? Não. Porque neste caso, essas numerações elas só indicam a posição dos átomos, né, só átomos de carbono, né, as minhas ramificações. Na regra da IUPAC, a gente deve seguir que as nomenclaturas, né, que as ramificações, elas devem ser organizadas por ordem alfabética. Então, primeiro a etil e depois a metil. Então, fica assim, ó, 5, porque no carbono 5 eu tenho uma ramificação chamada etil. E no carbono 3 eu tenho uma ramificação chamada metil. Para a cadeia carbônica principal, vou chamar de octano. 8 carbonos,
octa. Ligação simples an e a terminação O porque é um hidrocarboneto. Tá certo? Vamos lá. Exemplo 9. Os prefixos di, tri, treta, pente, hexa, etc. e também sec, tec devem ser ignorados ao considerar a ordem alfabética. O prefixo iso, não. Aqui este exemplo é um exemplo um pouco mais complexo. Não se preocupe que eu não vou estar cobrando exemplos tão estrambólicos, né, na prova de vocês, até porque a gente não está tendo tantas aulas, né? E pela questão também de ser aulas EAD, eu não tenho tanto material para fornecer a vocês em explicação. Então, neste caso, vamos explicá-las, mas eu não vou estar cobrando isso aqui na prova de vocês não, tá certo? Então não se preocupe. Vamos fazer a nomenclatura, tá? Identificação da cadeia principal, primeira regra. Numerar a cadeia principal, né, de acordo com a quantidade de ácido de carbono, tanto na ordem crescente quanto na decrescente. Identificar aonde estão as ramificações. Ou seja, eu vou apresentar no carbono 3, no carbono 5 e no carbono 5. Tá certo? No carbono 3, eu tenho uma ramificação chamada de metil. Ah, olha aqui, né? Não tinha percebido. No carbono 4, eu também tenho outra ramificação chamada de metil. No carbono 5, eu tenho uma etil, né? 2 carbonos. E no carbono 5 também, eu tenho uma chamada isopropil. O que é esse chamado iso? Iso é esse formato, né? Como se fosse de uma cantoneira, de um contorno, de um joelho, tá? E aí, próprio, porque nesse ramificação tem 3 carbonos e o porque é uma ramificação. Na cadeia principal tem 8 carbonos, recebe o nome de octa. Ligação simples an e a terminação O. Então vamos organizar ela. Lembrando lá que eu tenho que adaptar a ordem alfabética para as nomenclaturas, mas no caso de di, tri, treta, penta, hexa, eu não utilizo, né? Ou iso, sec, teca também não sigo, tá certo? Então eu vou para o nome da estrutura. Então, ó, etil vem primeiro, isopropil segundo e metil o terceiro, né? Organizando, fica 5 etil, 5 isopropil, 3,4 dimetil octano. Vamos lá para o exemplo 10, né? Ao numerar a cadeia, a extremidade mais próxima da insaturação prevalece sobre a mais próxima da ramificação, ou seja, insaturação tem preferência sobre a ramificação. Tá certo? Então vamos lá, o que a gente percebe aqui? Eu tenho nessa estrutura agora, no exemplo 10, tanto uma ramificação como uma insaturação. Só que a ordem de preferência diz que eu vou dar preferência às insaturações, porque as insaturações estão dentro da cadeia principal. A ramificação não, a ramificação está fora da cadeia principal. Então a ordem é o que? É quando eu vi uma insaturação, né, o carbono mais próximo dela deve ser o carbono 1. Tá? Então, ó, vamos lá. Neste caso aqui, a insaturação está entre o carbono 1 e 2, mas eu vou adotar sempre o menor valor, que é no carbono 1. E apresenta aqui no carbono 3 uma ramificação chamada metil, apenas um único carbono. Então fica 3-metil, bútil, que são 4 carbonos. Só que agora eu tenho a insaturação. A insaturação eu também tenho que indicar a posição exata dela, de onde ela se encontra. E nesse caso, a minha insaturação ela se apresenta no carbono 1, ordem de menor número. E essa insaturação é uma ligação dupla, né? Então eu boto o nome de en. Então vai ser, ó, 3-metil, bútil, 1, porque no carbono 1 eu tenho o quê? Uma ligação dupla chamada en, tá certo? E a terminação O porque é um hidrocarboneto. Então fica 3-metil, but, 1-eno. Quando o hidrocarboneto possui cadeia carbônica mista, seja aberta e fechada, a nomenclatura é feita de um modo similar ao que mostramos nas cadeias abertas ramificadas. Veja os exemplos, né? Bom, o que a gente vai seguir agora é o seguinte. Tá certo? Que neste caso aqui, né, quando eu tenho apenas uma única ramificação, eu não preciso indicar a posição dela. Perceba que no exemplo tem o metilbenzeno, tá? Eu não indiquei a posição do metil, tá? No primeiro exemplo aqui, ó, metilciclopentano, também não vou precisar indicar onde é que está esse metil, porque como é cadeias fechadas, né, cadeias mistas, eu não vou indicar essa ramificação. Mas lembre que estrutura fechada deve apresentar o nome ciclo. Tá? Por isso que é ciclopentano. Quando há mais substituintes diferentes, eles devem ser citados em ordem alfabética. O número 1 é dado ao substituinte citado primeiro.
de acordo com a ordem alfabética. Perceba que nesse exemplo, eu tenho mais de um substituinte, ou seja, tenho mais de uma ramificação. Nestes casos que eu apresento mais de um substituinte, ou seja, mais de uma ramificação, aí a necessidade da indicação da posição, né, dessas ramificações. Tá? E aonde começa, aonde termina? Bom, você vai indicar que o carbono 1 é uma ramificação, tá? E vai ficar, no caso, a seu critério. Sendo que a gente tem que adotar, né, pelo menos uma coisa que eu sempre sigo, que o carbono 1 vai ser o mais ramificado, tá certo? Vamos lá para o primeiro exemplo aqui, ó. 1 etil, 2 metil, benzeno, tá certo? Lembrando aqui a ordem alfabética, né? O E vem primeiro do que o M. No exemplo aqui 2, né? 1 etil, 3 metil, ciclo pentano, tá? Lembrando a ordem, né? O E começa primeiro, depois o M. Próximo aqui, ó. 1 metil, 4 propil, ciclo hexano. Bom, para a gente terminar aqui, a gente vai falar o seguinte, né? Os compostos orgânicos são formados exclusivamente por carbono e hidrogênio, foi uma coisa que eu comecei a aula falando. Nenhuma das suas características é o seguinte, né? Os compostos eles são apolares, ou seja, ele não tem polaridade. Logo, suas moléculas se mantêm unidas por uma força intermolecular chamada dipolo induzido. Logo, elas são insolúveis em água, né? Ou seja, elas não se misturam em água. Quando tem hidrocarbonetos, né, formados com até 4 carbonos, todos eles são gasosos. Quando eu tenho de 5 a 17, são líquidos e acima de 17, todos eles são gasosos. A reatividade dos hidrocarbonetos é considerada baixa nos compostos saturados de cadeia alicíclica, com compostos cíclicos com 6 ou mais carbonos e nos compostos aromáticos. Compostos insaturados de cadeia alicíclica apresentam reatividade média e os compostos cíclicos que têm de 3 a 5 possuem reatividade alta. Bom, galerinha, a gente finaliza aqui a nossa aula, tá certo? Desejo a vocês bons estudos e qualquer dúvida podem me procurar. Até uma próxima.